Olá, nono ano. Vamos começar a nossa primeira aula. Então, vou começar onde eu parei com vocês da nossa última aula, né? Eu vou hoje iniciar a unidade 2 do nosso livro, que ele começa na página 44, e ele fala sobre a produção e trabalho, tá? Então, vamos começar falando sobre a expansão do capitalismo e as revoluções industriais. Para ser mais exato, o tema é mais voltado a aula inteira sobre essas revoluções industriais e a expansão do capitalismo no mundo, tá? Então, lembrando que a gente começa lá na página 44 do nosso livro. Tudo bem? Vamos lá. Então, a expansão do capitalismo foi um processo muito importante, né, pra gente aqui em todo o mundo. Então, a revolução, ela pode ser considerada, né, essa revolução industrial pode ser considerada de uma forma mais sucinta, né? Porque ocorreram mudanças absurdas, né, dos métodos de transformação no mundo inteiro. O primeiro foi essa transformação de matérias-primas. Essas matérias-primas aí, ó, em produtos, né? E isso tudo a partir de nós seres humanos. Isso já começou há muito tempo. Isso foi lá no início, né? Então, a gente deve levar em consideração que essa revolução, ela provocou e ainda ajuda e provoca, né, muitas transformações no mundo inteiro. Tanto no aspecto natural, social, né, econômico, na parte política. Nesse sentido, a gente vai dizer alguns fragmentos abaixo aí que eu separei para vocês. O primeiro ponto aí que a gente vai falar, para muitos, embora nem todos, a introdução das máquinas ajudou muito ocorrer a separação dos meios de produção. O trabalhador, as pessoas, elas passaram a ser o quê? Né? O operador. Né? E aí, a máquina, ela acabou substituindo o homem. Né? Mas ela impôs uma disciplina em todo mundo. Porque a máquina não precisa pagar. Você bota lá o querosene, naquela época, né, às vezes as máquinas eram até pelo carvão, e elas trabalham por si só. Elas não precisam de férias, elas não têm tempo, esse período de horas de trabalho, ela pode trabalhar direto, só tendo uma manutenção. Ao contrário do homem. O homem acabou se preocupando por conta disso. Então é justamente isso, né? Ela acabou colocando uma disciplina em todo mundo. Né? A fiandeira não podia gerar, né, uma parte para ajudar, né, que podia correr a sua lançadeira em casas, livre de supervisão. Por exemplo, a máquina só tem um homem lá mexendo, então não precisa supervisionar como a população, né, quando é o trabalhador. Nessa, a partir de então, esses efeitos aí das fábricas, né, começou a ser estabelecido, né, por vários equipamentos. E aí começou a interromper por muito tempo, essa... como eu posso dizer, interrompeu muito tempo esse trabalho que era manual. A máquina substituiu logo isso tudo, né? Os supervisores começou a ter uma assiduidade, né, pela compulsão moral, pecuniária, e às vezes ameaçava até a pessoa por meio físico. E a fábrica isso não teve, né? Muitas das vezes a máquina não precisou fazer isso. Nesse sentido, aí lá embaixo, ó, vamos dizer para vocês dar uma adiantada. Passei até demais. Ó, a Revolução Industrial, ele deu uma grande prosperidade material, né? Consolidou o capitalismo justamente, né, no mundo inteiro, onde a gente tinha dois processos, né, no capitalismo, duas divisões, que eram os donos, né, que eram os empresários hoje, e a gente sabe que o proletariado, que são os trabalhadores de carteira assinada, que atualmente a gente tem em todos os lugares, porque a gente vive num país capitalista, né? Então eram os donos do meio de produção e naquela época eram as pessoas que trabalhavam para esses donos desse meio de produção, proletariado, que hoje são as pessoas, os assalariados. Então a gente, para esse aumento... e essas máquinas ajudaram muito na produção, né? O homem demorava muito mais
para fazer, por exemplo, um calçado, né? Hoje a máquina não, ela já acabou. A gente tem até a produção em série, né? Que aí a produção acaba sendo muito mais elevada e com isso eles acabam tendo uma rentabilidade maior, né? Os empresários que gostam muito disso, né? E aí entra a tecnologia, aí é uma fase da revolução que eu vou citar para vocês mais abaixo. E aí, ó, as empresas, as pessoas, os estados, né, começou a ter uma oferta maior para esse trabalho, e aí começou a ter esse papel do desenvolvimento tecnológico na formação da economia globalizada, tá? Então, vocês têm que compreender que as revoluções industriais, eles tiveram as suas fases, né? E ajudou muito a história da nossa humanidade, daqui da população toda, né? No sistema, principalmente no sistema capitalista, desde o campo produtivo até o campo, né? Os campos que tiveram mais problemas dos impactos ambientais aí com na nossa humanidade. Vamos lá. Primeira parte que eu vou falar para vocês, essa imagem aí eu peguei, eu achei bem legal, porque ela retrata a primeira e a segunda e a terceira revolução industrial. Já estou dizendo para vocês que nós temos 3 revoluções industriais, tá? Ela começou, a primeira revolução industrial, quero que vocês observem bem aqui, ó, ela começou na meados do século XVIII, lá mais por final, tá? Onde que ela surgiu? Na Inglaterra, e a fonte de energia que tinha de principal lá era o carvão mineral, beleza? Os setores que começou a trabalhar nisso aí foi o siderúrgico e o têxtil, mas lembrando, as máquinas funcionavam a vapor, por conta da queima do carvão mineral, tá? A segunda revolução industrial, ela foi no final, meados do século XIX, que ela surgiu. E aí se expandiu para os países mais ricos, né, que existiam, desenvolvidos, para ser mais exato, que existiam naquela época. Principalmente Estados Unidos, a França, Japão, a Alemanha, que foram o que tiveram, né, esse processo mais avançado. O que houve como fonte de energia principal nessa primeira fase, nessa segunda fase aí? Foi o petróleo e a hidrelétrica, tá? Os setores que trabalharam nela são isso aqui, ó: petroquímico, automobilístico, a metalúrgica e a metalurgia, tá? Que era voltada à combustão. Detalhe, ó, o crescimento do automobilístico aconteceu nesse período por conta do meio do petróleo, né? Ajudou muito a crescer esse meio aí. O petróleo incentivou muito a produção de carros nessa época, porque já era um trabalho muito mais utilizado através da gasolina, por exemplo. A terceira revolução industrial, ela começou em meados do século XX, tá? E surgiu principalmente em 2 países, o Japão e os Estados Unidos, né? Qual a fonte de energia que se destacou naquela parte ali, né? É a nuclear. Mas a gente costuma dizer que essa terceira revolução industrial ficou conhecida como técnico-científica. Por quê? A evolução tecnológica, ela ocorreu muito. Por isso que a gente hoje vê um comparativo de tecnologia entre os 2 países aí, tá? Estados Unidos e Japão. Quais os setores que a gente trabalhou mais? A aeroespacial, a robótica, os de transporte, tá? Foi nesse período que teve o chamado do toyotismo, teve a biotecnologia e a parte da química fina, né? Mais abaixo aí tem o destaque de cada uma explicação. Eu já até adiantei para vocês como é, né? Ela surgiu em meados do século XIX, aí ele está dizendo que foi na Grã-Bretanha, para ser mais exato, na Inglaterra, né? Várias características ajudaram essa ascensão das indústrias. As indústrias cresceram muito, lembrando que nessa época não tinha tanta tecnologia, tá? Os burgueses aí que eram donos desse meio aí de produção, né? Começou a crescer e com isso teve um investimento maior. A máquina a vapor foi o que mudou completamente essa história da produção, porque elas eram utilizadas pelo quê? Justamente pelo carvão. A segunda revolução industrial, lembrando aí, ó, falando para vocês, ela começou a partir do século XIX, meados do século XIX, tá? E foi até meados do século XX, porque aí começou a terceira, tá? O fenômeno foi atingido por novas formas, ou seja, teve uma transição, uma mudança, que foi o carvão, e aí passou a ter o petróleo, né? E aí, nessa segunda revolução industrial, né, vários equipamentos começaram a ser mais desenvolvidos, né? Ao contrário da primeira, por isso que teve essa mudança. E aí, ó, vários especialistas contribuíram para que tivesse essa mudança. E essa revolução, ela acabou sendo muito importante na geografia das indústrias,
Por quê? Vários métodos de produção eles surgiram nesse período. E aí a ascensão das indústrias foi primordial nesse caso, principalmente na Europa, no Japão e nos Estados Unidos, que eram os países mais ricos dessa época. Tá? A descoberta do aço ele também foi muito importante nesse período aí. Tá? No aço, o minério de ferro, como o carbono, por exemplo, né? Que era muito utilizado porque é muito resistente quando a gente fala comparado ao ferro. Tá até escrito aí. Isso eu vou mandar para vocês, tá bom? Adiantando um pouco mais, né, o consumo desses combustíveis ajudou muito como fonte de energia. O petróleo, tá? Foi, para mim, o maior destaque nessa segunda revolução industrial. Por quê? Tirou o carvão e aí o petróleo acabou fornecendo muito, né, para utilizar essas máquinas. E ajudou também um destaque, que a gente pode dizer que foi a eletricidade. Né? Começou a ser muito mais forte nesse período aí. A partir dessa expansão, dessa ampliação em grande escala, né, a produção ficou, principalmente europeia, acabou sendo um destaque. Depois que começou a vir para os países mais pobres. Isso foi bem para o final. Tá? Vou dar um exemplo aqui no Brasil, que a partir de 1970. Grandes transformações nesse espaço aí começou a acontecer nessas metrópoles, tá? Que tinham vários distritos industriais. Né? Porque a sua produção era muito grande, né? E os custos de produção ajudavam muito tal país. Né? Essa expansão desse processo acabou sendo pioneiro da tecnologia, tá? Principalmente pelos Estados Unidos. E as condições favoráveis, né, que acabou reunindo nessa industrialização foi essas aí. Ó. A colonização de povoamento trouxe muitos imigrantes ingleses, né, que tinham essa habilidade artesanal e manufatureiro, que era mais voltado da primeira Revolução Industrial, e eles passaram a ter um trabalho assalariado, que trabalhava pela sua força de trabalho, né? Ganhava de acordo com a sua força de trabalho, começou a ter horas de trabalho, começou a ter as suas leis trabalhistas aí. Acúmulo de capitais da burguesia, ou seja, os caras que eram donos desses bens acabavam crescendo cada vez mais, ficando cada vez mais ricos, né? E ampliava cada vez mais o seu meio lucrativo. A vitória, né, da classe burguesa, 1776, depois da Guerra da Secessão, eu vou falar isso em sala de aula, esperando voltar logo, e o predomínio, né, ligado pelas religiões protestantes, que não condenavam a riqueza, né, que vinham do trabalho de uma forma de salvação. Tem outros itens aí, tá? Que é mais dois, existia uma grande oferta de recursos naturais no território, que acabou possibilitando o abastecimento das indústrias emergentes do país, e esses fatores também levaram uma grande, né, arrancada dos Estados Unidos no setor industrial, né, principalmente na região dos Grandes Lagos. Eu vou dar esse ano para vocês, Estados Unidos. Vocês vão ver que essa região dos Grandes Lagos ela é muito importante no país inteiro, lá nos Estados Unidos, que fica mais a nordeste, né, do país. A economia capitalista ficou muito forte. A terceira revolução industrial, como eu já disse para vocês, ela começou em meados do século XX e está até os dias atuais. Tá? Ela é uma fase, né? E a gente fala que ela acabou se baseando pelo processo tecnológico, né? Esses processos tecnológicos voltados para quê? A integração física e a ciência na produção, tá? E aí, se vocês verem aqui, ó, ela é conhecida, a terceira revolução, como Revolução Técnico-Científica e Informacional. Que o que acontece? Foi o avanço dessa tecnologia. Foi o período que surgiu os computadores, o meio robótico, né? Isso tudo nas fábricas. Os chips, que a gente pode dizer, as telecomunicações ficaram avançadas cada vez mais, e até mesmo a indústria aeroespacial ela acabou sendo muito forte. A produção de aviões também ela acabou sendo um destaque, né? Até o meio agrícola ficou destacando nesse período, que foi aqueles produtos mudados geneticamente, tá? Essas tecnologias elas são imprescindíveis, tá? Nos avanços nos demais processos, tá? Eu quero que vocês saibam que as empresas multinacionais também, elas acabam estabelecendo a sua rentabilidade, por isso que elas acabaram expandindo para os outros países. O Brasil acabou facilitando muito isso, né? O Brasil se tornou um país emergente por conta dessas empresas, que facilitou mesmo, né, esse custo, benefício, esse material eu enviando para vocês. Foi aí que chegou esse ponto aqui, ó, que eu quero falar sobre os tecnopolos. Tecnopolo, né, caracteriza por uma grande produção, tá, em um único lugar, com diversas atividades com tecnologia, e isso é um destaque. E esses tecnopolos eles são de origem estadunidense, ou seja, dos Estados Unidos, tá?
A gente pode dar um exemplo que aqui no Brasil tem o Tecnopolo, em Campinas. Tá? Beleza? Então, aqui ó, algumas fases que ajudaram nessas transformações, a reestruturação, que a gente pode dizer, ligada para o modelo pós-fordista, né, aceleração de trocas culturais, informações em tempo real. Lembrando, a globalização acabou sendo mais forte nesse período. Então, galera, até a próxima. Eu aguardo vocês para a próxima aula, hein?